Olá, minhas saudações a você, minha amiga, minha irmã em Cristo, meus queridos irmãos em Cristo. Eu estou gravando mais um comentário, mais um esclarecimento do estudo que eu fiz do Apocalipse, dos poderes do mal revelados e a vitória do Cordeiro. Bom, essa questão chegou até mim e é muito importante, eu anotei aqui 4 pontos para me lembrar, para não esquecer de nenhum, falar para vocês. É muito triste falar esses nomes, mas infelizmente essas coisas existem, são movimentos dissidentes da doutrina adventista. E eu quero esclarecer aqui para você que não existe uma luz adicional à doutrina adventista. Não, o que existe é uma luz progressiva. E a luz progressiva, ela está na linha teológica, a qual interpreta-se a Bíblia pela própria Bíblia, na qual a própria Bíblia interpreta as profecias de Daniel e Apocalipse, a Bíblia pura. Mas os movimentos dissidentes que existem em nosso meio, eles se usam de um texto isolado de Ellen White ou da Bíblia, um texto aqui, outro ali, isoladamente, no qual eles creem que existe algo diverso, diferente do que a doutrina adventista que nós temos, que está ali nas 28 doutrinas nossas, regulares, eles creem que existe algo diferente e montam um movimento. Mas isso é um grande pecado. Por quê? Porque a Bíblia deixa muito claro que Laodiceia é a última igreja, a 7ª igreja é a última igreja. Portanto, nós não devemos fazer um movimento novo, com um nome novo, porque nós não temos autorização divina para fazer isso. Então, este movimento não está sendo inspirado, ou estes movimentos não estão sendo inspirados pelo Espírito Santo, mas sim pelo ego. No fundo, essas pessoas querem ter algo diferente. Então, por mais que elas estejam bem intencionadas, elas estão sendo movidas pelo ego e não por inspiração divina. Então, muito cuidado. Eu estava conversando com uma pessoa do movimento da vara do pastor, e essa pessoa se justificou, dizendo que a vara do pastor não é um movimento novo, mas é uma tentativa de purificar a igreja. E eu esclareci para ele que não existe linha adicional, mas sim luz progressiva, que ela é baseada na Bíblia integralmente, não apenas em textos, sejam da Bíblia ou do Espírito de profecia. Inclusive, eu mencionei um texto de Ellen White que diz: quando sair o decreto, você será selado. Estava falando para um irmão fiel, quando sair o decreto. Portanto, esse texto já mostra que o selamento é após o decreto, o selamento de todos, porque Deus é justo, por vários motivos. Está escrito aqui na Bíblia: primeiro sairá o decreto que vai anular a lei de Deus na terra, para que cada um possa tomar uma decisão consciente. Deus é justo. Então, neste momento haverá o selamento, e ele ocorrerá de forma progressiva, o juízo dos vivos, e chegará um momento que ele terminará, que será no momento do jogar do incensário. Então, ele se inicia após a abominação desoladora, e depois ele finda, quando todos já estiverem selados, ele finda e Jesus joga o incensário, que é o 7º selo, que é o jogar do incensário. Então, esse movimento da vara do pastor é um movimento dissidente da doutrina adventista. Então, quem está nele deve sair, deve procurar sozinho, ser um Elias sozinho. O Elias que a Bíblia fala é um povo, não é um homem, certo? Também tem um outro homem que aparece vestido de Elias, eu não sei dizer se é o mesmo movimento ou se é outro. Também está no engano, porque o Elias moderno é um povo individual que vai dar essa mensagem pura da Bíblia, a palavra pura. Portanto, não pode ser um homem. Então, se ele aparece ali vestido de Elias, ele está sendo inspirado não pelo Espírito Santo, mas pelo ego. Ele deve também se arrepender, ser humilde e voltar à palavra pura e se preparar como uma pessoa qualquer, se considerando uma pessoa qualquer, porque a última igreja é Laodiceia, a última luz doutrinária é Laodiceia, não existirá mais luz doutrinária. O terceiro movimento que eu quero identificar aqui para vocês é o antitrinitarianismo. Por todo o respeito, carinho que eu tenho por esses irmãos, que eu conheço pouco, mas estão no engano também. Nossos pioneiros tiveram, através de Tiago White, teve esse pensamento, mas
Nós só vamos entender a divindade, a Trindade melhor lá no céu, mas o Pai, Filho e o Espírito Santo são mencionados na Bíblia. Portanto, muitas especulações com relação a este assunto de maneira a diminuir, seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo no caso, não é bíblico e não é inspirado por Deus. E é grave também, é sério também. É movido pelo ego, pela vontade humana de ser diferente, de ter algo melhor. Tá certo que nós ficamos tristes e gememos e choramos pelas abominações, pela apostasia, por tudo que acontece em nosso meio. Mas isso não nos autoriza a criar movimentos baseados em pequenos textos isolados da Bíblia ou do Espírito de Profecia. Bom, tem um outro movimento, que eu não me lembro agora o nome, não sei se tem parte com ele, algum desses que eu falei, mas diz que Deus não pode ser chamado assim, que isso é pecado. Então, eu quero dizer que Deus não está se importando com a palavra em si que você aprendeu. Existem termos em todas as línguas que podem ser usados em frases diferentes, com sentidos diferentes. O que vai fazer o entendimento é o contexto, é o sentido, a entonação também ajuda, mas mais é o contexto, o sentido que a pessoa está usando. Se você analisar um texto dentro do seu contexto, você vai entender o sentido que a pessoa quis dizer isso. E aí você pode ir também para línguas, para traduções, não tem problema, mas você tem que saber que não é necessário isso para o entendimento da palavra. Com apenas um dicionário na sua própria língua, você é capaz de entender a palavra. Conforme você vai se aprofundando no texto, no contexto, na cultura, você vai entender por que a pessoa usou essa palavra, esse termo, essa expressão e até este comportamento. Você vai poder entender melhor. E aquilo que você ainda não conseguiu entender, vai orando, guarde no seu coração. Mas muito cuidado para não tirar conclusões baseadas em um texto, um versículo isolado, ou um parágrafo isolado, ou até um capítulo isolado, seja da Bíblia, seja do Espírito dos Testemunhos, que são as obras de Ellen White, da profetisa Ellen White. Muito cuidado para não tomar conclusões baseadas em textos, ou versos, versículos, ou até um capítulo isolado. Você precisa fazer o ano bíblico, você precisa ter bagagem bíblica para entender isto. Então eu já falei da vara do pastor, do antitrinitarianismo, daquele movimento que diz que Deus não pode ser chamado de Deus, e aí ele usa outras línguas para dizer que eles estão corretos e que são um novo movimento que querem purificar a igreja. Baseado num pequeno detalhe, não é assim que se purifica uma pessoa. A purificação se dá pelo Espírito Santo, pela santificação, pela transformação do caráter. Ela não se dá pegando uma pequena doutrina isolada e achando que agora está purificando a igreja. Isso não existe na Bíblia. Não existe doutrina adicional. A sétima igreja é a última. Não precisa procurar doutrina adicional aqui. Vá para a palavra de Deus para procurar a sua transformação de caráter. Eu devo ir para a palavra de Deus para procurar a minha transformação de caráter. Só isso. Se Deus me mostrar uma luz progressiva, ela tem que estar de acordo com a Bíblia e os seus princípios. Senão é um engano satânico. Também já falei do movimento do Elias do Senhor vestido de Elias. Então, muito cuidado. Sigam os princípios para estudar a Bíblia completamente. O primeiro princípio é sempre analisar um verso dentro do contexto. Também estudar a história, a cultura daquela época para entender aquilo que você não entende. Sempre em oração, com o auxílio do Espírito Santo. E muito cuidado com o que você ouve. No momento a gente ouve algo, pode parecer verdade, mas temos que parar, refletir em oração, com a Bíblia na mão, orar a Deus, pedindo esclarecimento em humildade e pedindo perdão dos nossos pecados, porque a pessoa que estiver em pecado, ela vai estar cega, ela vai acreditar naquilo que falarem para ela, não por um momento, mas ela vai acreditar por um bom tempo, e isso é muito triste, porque ela estará num engano. Então, é necessário mesmo a conversão, a santificação, a confissão dos pecados. Converse com o Senhor hoje. Converse hoje com o Senhor, confesse o que precisa ser confessado, em particular com Ele. Ore a Ele pedindo a purificação do coração e uma mente boa para poder entender. Deus deixou sua palavra, deixou os escritos de Ellen White também.
mas temos que ter o cuidado de analisar tudo com muito cuidado, muita sensatez e principalmente muita oração, humildade diante do Senhor. Então, que Deus te abençoe. Até um próximo comentário. Pela graça, a misericórdia e o grande amor do nosso Deus.